eu sempre escuto música antes de fazer os vídeos pra ficar motivado. Black Keys cara, é muito bom. Gold on the Ceiling. E não ri da minha bermuda de pijama. Tá, eu sei, o Rebirth já tá aí, então esse programinha, sob certo aspecto, ele tá um pouco atrasado. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Antes de mais nada, eu acho que é importante esclarecer que o Rebirth não é um reboot. Não, o Renascimento não é um reboot, a DC não reiniciou a cronologia nem nada. A única coisa que aconteceu é que o espírito das histórias mudou, né? O heróico voltou, o épico, tudo começa nesse one shot, mas isso provavelmente tu já ouviu falar, que vai dar o início, no caso ele vai apresentar os planos da DC para o futuro dentro dessa iniciativa. E ele também acaba estabelecendo o status quo do Wally West. E o que eu tenho que comentar é que tu não precisa necessariamente se preocupar em ler muita coisa. Porque, primeiro, como eu falei, não é um reboot, é uma continuação dos 952. E segundo, que a própria DC, ela já pensou isso pra ti. Olha que felicidade. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Lá fora, praticamente todas as revistas do Rebirth saíram com 2 edições números 1. Então tu tinha Batman número 1 e Batman Rebirth número 1. No caso, as edições Rebirth, elas serviram justamente para tu entender o status quo dos personagens e é uma porta de entrada. Então, quando a Panini lançou no Brasil esse mesmo material, o que eles fizeram? Eles compilaram as 2 edições números 1 nas edições números 1 dela. Então fica muito fácil de acompanhar. Pegando um exemplo aleatório, na revista do Arqueiro Verde, Rebirth número 1, a gente viu o Oliver se juntando com a Canário Negro, enfim, ali seria uma retomada de um momento clássico do personagem. E na revista Arqueiro Verde número 1, no caso sem ser Rebirth, aí já é o início da revista mensal dele, e aí tu vai ver as aventuras dos dois juntos. Então não precisa se preocupar muito nem nada. Então as séries regulares é muito fácil de entender, sabe? Nada precisa de um grande conhecimento. Fora o Hal Jordan e os Lanternas Verdes, que eu tive alguma dificuldade. Mas, enfim, essa semana eu vou reler, porque na verdade eu nem lembro muito bem da história. Então as séries regulares, dá pra entender numa boa, sabe? Mas se tu quer pegar o grande arco do Rebirth, as coisas que estão rolando por trás de tudo, realmente seria bom tu ler algumas coisas. Oficialmente, dá pra dizer que o Renascimento DC, ele teve 3 prelúdios, no caso 3 HQs. Primeiro, o Superman Fim dos Dias, que serve muito pra tu entender o status quo do Superman atualmente, e o Superman Lois e Clark, que tem exatamente a mesma função. Aí, enfim, eu não vou explicar de novo aqui para não ficar repetitivo, mas tu acaba entendendo com esses 2 encadernados. E tem também o Caça aos Titãs, que já começa a retomar algumas coisas lá da cronologia antiga da DC. Passada a leitura desses 3, seria legal ler o Flashpoint, que é aquela mega saga da DC, que deu início ao reboot dos 952, embora ele seja explicado no one shot, tudo, o Jeff Jones faz toda uma retomada dos últimos anos da DC, eu acho que era legal de ler, né, até pra ter um conhecimento maior. Tá, e logicamente tu tem que ler Watchmen, sim. Na verdade tu não tem que ler ainda, por enquanto só tem algumas citações meio vagas, mas eu acho que pra entender a brincadeira toda e por que o Renascimento DC chamou tanta atenção da mídia, né, por juntar os universos, né, tanto do Watchmen quanto dos super-heróis da DC, pô, seria legal ler a história que deu origem a tudo, né? Que é o Watchmen. Ah, deu origem a tudo? Será que isso foi um spoiler? Não? Ah, meu Deus, será? Não sei. E uma outra saga que até seria legal de ler, mas nada, nossa, que como é essencial, nem nada, é a Convergência. Sim, ali explica um pouco da questão do Superman também, mas tudo isso é retomado lá no encadernado do Lois e Clark. Então acho que nem é nada tão essencial. Essa primeira parte da lista seria as leituras mais importantes, assim. Agora eu vou passar por algumas leituras complementares que talvez tu não lesse, também não ia fazer tanta diferença, mas eu acho que é legal, enfim, para conhecimento, para ter um conhecimento maior. É que na verdade nem eu li todas elas, então, enfim, não me fez tanta diferença, mas vamos lá. Primeiro o We Are Robin era legal, a Guerra dos Robins, para entender quem é o Duke, que é uma espécie de novo Robin, né? Se tu leu a revista do Batman, tu sabe do que eu tô falando. Outro arco, esse eu acho que seria bem legal, até pra tu ter um envolvimento emocional maior com as histórias de Superman, é a morte de Superman. Essa seria bem legal de dar uma lida. Também as origens da Mulher Maravilha, pegar tanto a origem do Jorge Pérez, que é a origem clássica, quanto a origem lá dos 952 do Barney Azzarello, era bem importante. O Batman e a Corte das Corujas, para entender um pouco o Asa Noturna, mas também não é nada, nossa, meu Deus, não vou entender, né? Se tu quer ir um pouco mais a fundo, também tu poderia ler o Superman do Jeff Jones, naquela fase dos 952, onde o John Romita Jr. desenhava. É ali que surge, por exemplo, o Mr. Oz, que é um personagem que até hoje tá
existe um mistério sobre a verdadeira identidade dele, e essa lista vai acabar nos títulos dos Lanternas Verdes. No caso, seria legal tu dar uma lida nos últimos acontecimentos dos 952. No caso, a ira do primeiro Lanterna e Godhead, que no caso, esse último arco é quando o Kyle acaba virando o Lanterna Branco. Bom, é isso, tá? Desculpa se tu criou muita expectativa pra um programinha que nem foi tão, nossa, como foi esclarecedor. Eu fiz essa lista em parceria com o Emerson do Redação Multiverso, amigo meu que participa aqui dos vídeos, e com o Marcelo Grisa do site Túbulo de Explosão. Vou deixar o link do trabalho deles aqui embaixo. Até eu tava pensando, talvez dê pra fazer uma parte 2 desse programinha, porque do jeito que as coisas estão andando lá nos Estados Unidos, parece que a DC tá meio que tentando juntar a cronologia dos 952 com a cronologia do pós-crise, sabe? Tentar misturar as duas. Então, tem várias histórias que estão voltando. A semana passada, ou essa semana, depende de quando esse vídeo for pro ar, a gente teve o final do The Button, que é um crossover entre a revista do Flash e do Batman, que trouxe muita coisa de volta, coisas da Sociedade da Justiça, lá da Legião dos Super-Heróis, Crise de Identidade, o ano 1 da Liga da Justiça, um monte de histórias estão sendo retomadas. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil. Se quiser ver mais uns vídeos aqui do canal, tem aqui no canto. E a tua companhia foi um prazer, tá? Eu vou indo lá.